Daí, pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui, né? Mais um programa Quebrando a Lâmpada, né? Além das ideias, realmente inovar e resolver problemas. Sou Gilles Balbinotti, um entusiasta da inovação, né? Vocês sabem, já fui secretário municipal de inovação em Pato Branco, trabalhando no governo do estado e gosto muito desse tema. Eu vejo que esse é o caminho para a gente resolver os problemas e transformar as cidades, em comunidades, em municípios inteligentes, inclusivos, né? Tecnológicos e felizes. Então estamos aqui hoje para trazer mais uma entrevista muito legal, né? Um cara fantástico, vocês já vão conhecer, que eu acompanho ele no LinkedIn, no Instagram, e ele vai nos ajudar você que está aí em casa hoje, né? Inspirar você para que a gente cada vez mais resolva problemas efetivamente. Então esse programa tem esse propósito, da gente popularizar, democratizar esse mundo da inovação, o entendimento e o conhecimento das soluções tecnológicas, trabalhar a questão do empreendedorismo. A gente precisa formar cada vez mais empreendedores no Brasil e também transformar as nossas comunidades, nossas cidades em comunidades inteligentes, né? E que resolvam o problema e dessa maneira todo mundo ganha. Eu estou aqui hoje com o Arthur Igreja. Obrigado, Arthur Igreja, a tua presença aqui. Você é um cara fantástico, um ícone aí da IA e do mundo da inovação. Muito obrigado, já te passando a palavra e dando as boas-vindas para você no Quebrando a Lâmpada. Fala um pouquinho da tua jornada, fala de você e traga, com certeza vai trazer essas lições aprendidas, essas suas atitudes empreendedoras para a gente inspirar o nosso público que está ouvindo. Obrigado, Arthur Igreja, a palavra está contigo. Eu que agradeço, Gilles, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu falo muito sobre tecnologia, sobre inovação já há vários anos. Comecei minha carreira na área técnica, então sou engenheiro mecatrônico e depois fui para a área de negócios, comecei a abrir as minhas empresas, enfim. E hoje eu faço mais de 150 eventos por ano aqui no Brasil e vários outros países. Então eu acabei me tornando uma pessoa que está sempre tentando entender o que está acontecendo e tentando traduzir isso de uma forma que as pessoas possam transformar os seus negócios. Então, faço esse número de palestras, de eventos, sou chamado para dar entrevistas, enfim. Então, o meu desafio é sempre tentar entender o que está acontecendo e para onde estamos indo e tentar calibrar esse GPS, essa bússola, mas de uma forma que possa ajudar as pessoas de forma prática. Bacana. O Arthur é palestrante. O Arthur, né, participou lá do TEDx, né, ou seja, que é um programa muito legal, é escritor, né, de um best-seller de inovação, cofundador do AAA, da plataforma AAA, também colunista da CBN, né, tem o Master pela Georgetown University, é mestrado, né, pela FGV, certificação em Harvard e Cambridge, ou seja, e é escritor, né? Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, desse livro dele e já fica a dica aí para ler o livro dele. Deve ter muita coisa interessante. Ele me dizia que ele escreveu em 2019, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é legal. Obrigado. E já colocando uma questão assim, né, nessa tua experiência, Arthur Igreja, né? Já trazendo, né, essa questão do mindset, né, que a gente precisa inspirar as pessoas, seja o aluno lá do ensino fundamental, com a questão do letramento digital, seja o pequeno e médio empreendedor, que está com uma dificuldade de passar essa transformação digital, criar um marketplace. Então traz um pouquinho essa sua lição aprendida, né, e quiser já ir fazendo no meio de campo com o teu livro, para que a gente consiga, claro, com certeza, inspirar quem está ali do outro lado nos ouvindo. Por favor. Eu acho que tem dois pontos que são importantes, que o primeiro é o seguinte, as pessoas estão um pouco assustadas demais com esse assunto de tecnologia, transformação digital, a IA e tudo mais. Então eu acho que, como tudo na vida, é difícil dar esses primeiros passos para a pessoa começar a perceber os benefícios de quando ela começa a usar isso. Então isso vale para tudo. Por exemplo, num primeiro momento as pessoas acham que estudar é um fardo, que é uma coisa... Agora, a partir do momento que a pessoa começa a pegar gosto pela coisa e a vida dela começa a melhorar, em geral o que acontece? A pessoa começa a se apaixonar por estudar. Ela começa a se apaixonar por fazer as coisas melhores. Então, acho que a dificuldade é essa, tirar dessa caixa de que é uma ameaça, de que é uma coisa difícil, que é uma coisa ruim, e transformar isso em benefício para o seu negócio. E o segundo ponto, fazendo um link aqui com o meu livro, que chama-se Conveniência, é o nome do negócio, por que eu falo muito isso? Porque o consumidor, o que ele está buscando é fluidez, é facilidade para fazer negócio. Eu acho que muitas empresas não perceberam isso, que vai muito além do preço mais baixo, do site mais bonito, ou seja lá o que for. O que o consumidor valoriza, consumidor, eu, você, qualquer pessoa, nós queremos fazer negócios com as empresas que são mais direto ao ponto, que elas são mais fáceis de fazer negócio. Então é aquela história que eu bato muito, que se uma empresa
ela tem 10 campos cadastrais e a outra tem 3 para você preencher um formulário, você sempre vai fazer negócio com aquela que faz 3, que te pede 3 informações, que é mais rápida. E ela tem que fazer um esforço de perceber o seguinte, aonde que eu estou dando trabalho para o meu consumidor? E é chocante ver, então, muitas empresas ficam pensando, mas aonde que eu vou inovar? O que é a tal da inovação? Facilita a vida do teu consumidor. E esse consumidor, o que acontece? Isso se reflete em processos internos também. Então, muitas vezes, o consumidor não consegue ter essa jornada fluida porque internamente a empresa é tremendamente burocrática, ela é muito travada. Então, todo mundo na empresa precisaria ter um mindset, uma mentalidade de simplificação extrema. E além de simplificar, muitas vezes nós nos acostumamos com processos. Então é meio aquela coisa, tá, mas por que você faz isso? Ah, faz porque sempre fez. E de repente a pessoa não percebe que já tem alguma tecnologia que suplementa aquele processo, que assim, não precisa mais fazer aquilo. Então, eu acho que a história de estar atualizado, a história de olhar outros negócios, olhar outras empresas, tem muita empresa que ela acha que os problemas dela são inéditos. E é falta de pesquisa, então é falta de, sei lá, se eu tenho uma loja de roupa, pô, você tem que passar horas no YouTube procurando, assim, melhores lojas de roupa do mundo. Eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de soluções para o teu negócio que alguém já pensou naquilo. Então, uma coisa que também me inquieta com relação à inovação, o quanto que as pessoas acham que os seus desafios são inéditos, quando na maior parte do tempo não são. Interessante que tu traz, Arthur, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Aquela pergunta, o que se sabe sobre? Quando a gente faz lá o TCC, o mestrado, doutorado, né? Inicialmente, peraí, o que foi debatido, estudado sobre esse assunto? Vamos dar uma olhada, vamos ligar o radar no mundo. Não no Paraná ou no Brasil. Então tu traz uma lição aprendida muito legal. Vamos buscar, porque se alguém já fez... Vamos lá, alguém já fez isso na Europa. Vamos entender, vamos trazer para a realidade do Brasil. Então, muito legal essa questão que tu traz ok, se é inédito, mas primeiro vamos entender se é inédito, né? Então, bem interessante. Trazendo um tema agora, você já ouviu falar do VUCA, eu imagino, né? Sim. Que é esse mundo aí, vamos lá, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Que a gente conversava antes, 2009 nós estávamos num cenário, 2020, 2021 e 2022 outro cenário com a pandemia, agora já é um cenário pós-pandêmico, já te trazendo uma provocação dentro de uma área que é muito legal te acompanhar, e essa experiência que tu diz da IA, né, nesse mundo VUCA. Quer dizer, o que dá para falar para o nosso telespectador, as pessoas que vão estar ali no YouTube ouvindo, assistindo, não é? Em termos de lições aprendidas, em termos de alertas e até em termos de, cara, se prepara nisso, que essa é uma profissão que vai ser demandada logo, logo. Eu acho que o ponto é o seguinte, mais uma vez, impressionante e muito entusiasmante o quanto que as coisas estão mudando. Quer dizer, a gente sempre fala isso, né? Se você vê as entrevistas das pessoas há 150 anos, elas falavam isso, né? Nossa, como o mundo está incerto, ele está mudando rapidamente. Mas o fato é que até novembro de 22, que é o lançamento do ChatGPT, as pessoas não estavam falando tanto sobre a inteligência artificial, e com a chegada dessa geração de inteligência artificial generativa, tem alguns pontos que me chamam a atenção, que são o seguinte: as pessoas estão conseguindo fazer coisas extraordinárias sem necessariamente serem experts. Então, isso é muito bonito, porque o que acontece? Até pouco tempo atrás, para você usar IA no seu negócio e na sua vida, a pessoa tinha que ser um cientista de dados, tinha que ser um desenvolvedor, ela tinha que ter um background de tecnologia, uma coisa muito pesada. Agora você consegue conversar com a IA, você consegue ir lá e pedir, não só o ChatGPT, mas inúmeras IAs, você fala, escuta, você consegue me ajudar nisso daqui? Hoje você consegue ter uma consultoria. Então, por exemplo, tem alguns empreendedores que eles estão usando a IA justamente para melhorar os seus negócios em tempos tão voláteis, porque, por exemplo, hoje, se você fizer uma descrição do teu negócio, se você montar o plano de negócio de uma empresa que você quer abrir, de uma startup, você consegue usar a inteligência artificial para melhorar o teu negócio. Então, hoje, você consegue pegar, desenhar um processo, por exemplo, é assim que eu pretendo atender o meu cliente. Você consegue hoje pedir para a IA o seguinte, como é que eu poderia fazer isso aqui muito melhor? E ela vai te dar sugestões de negócio. Eu já fiz esse teste 1 milhão de vezes. Você pegar, por exemplo, uma determinada empresa e você pedir ajuda para a IA. Como é que essa empresa poderia melhorar o onboarding do cliente?
como é que poderia ser melhor o atendimento ao cliente? Então, quer dizer, nós estamos saindo de uma era em que a tecnologia é ferramenta, em que você vai lá e mexe naquilo como uma ferramenta, e nós passamos a interagir de uma forma muito mais fácil. Então, hoje, uma pessoa que não sabe desenhar, ela consegue gerar imagens fotorrealistas. Uma pessoa que não sabe fazer produção de vídeo, ela gera vídeos. Ela consegue melhorar um plano de negócio, ela consegue melhorar o marketing dela. Então, assim, o que eu estou achando mais extraordinário é que, de fato, é um mundo extremamente dinâmico, e aí é uma certa ameaça para quem não usar essas ferramentas. Porque a questão é o seguinte, começa a ficar uma competição desigual. O comparativo que eu gosto de fazer é o seguinte, imagina só, em 2024, quando nós estamos tendo essa conversa, empreendedor A que gere o seu negócio na base do caderninho. Então ele vai lá, anota tudo na mão e tal. Aí ele fala, pô, mas como é que foi o resultado do ano passado? Ele vai ter que buscar folha e tal. Quer dizer, ele vai levar uma surra de alguém que tem os indicadores, que usa tecnologia, que tem o negócio na mão com dados. O mesmo está acontecendo agora com alguém que tem um negócio digital, mas que não está usando inteligência artificial comparado com quem está usando. Então hoje quem usa IA tem uma vantagem competitiva que é assimétrica. Esse negócio ele fica muito mais rápido, ele fica mais enxuto, ele tem mais possibilidades. Então, enfim, é muito interessante o que está acontecendo. De fato, é uma era, é um salto gigantesco. Bacana que tu traz, né, Arthur, essa questão da simplicidade, o make simple, né? Ou seja, ficou muito fácil, muito próximo, muito intuitivo. É isso aí. Né? Intuitiva, né? As ferramentas para que as pessoas utilizem. Mas tem que ter uma questão do A ali, do tal do chá, né? Do conhecimento, habilidade e atitude. Sempre. Tem que ter atitude de buscar. Sempre. As ferramentas estão aí e a gente no próximo bloco, né? Se tu puder trazer também, a gente está convivendo com a IA. Na hora que faz uma locação lá no Airbnb, na hora que se chama, né, um carro por aplicativo, a questão do ChatGPT que tu comentou. Se tu puder também, né, colocar para o nosso telespectador, ó, faça a experiência com essa ou IA, uma ou duas, eu te pediria isso para o próximo bloco. E antes da gente finalizar agora, vou trazer uma frase aqui do Maquiavel. Já que a gente está falando de mudança, né, de transformação, desse mundo dinâmico, ele diz que não há nada mais difícil ou perigoso que tomar frente das mudanças. Ou seja, a gente precisa cada vez mais líderes, que nem você, Arthur, igreja, para tomar frente das mudanças, né? Então a gente queria ouvir de você justamente, né, trazer a tua jornada em face a essa frase do Maquiavel, que é interessante. Uma outra também que é muito legal, eu vou conversar com ele aqui, o Nelo Bilato, que fala que a gente precisa cada vez mais, nesse mundo, nessa era do conhecimento, transformar as queixas em possibilidades. Perfeito. Ou as queixas em oportunidades. Então fica esse pedido para ti aí na sequência, no próximo bloco, a gente conversar sobre isso. Maravilha. Tá joia? Combinado. Joia. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS Cam, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo um futuro com um trânsito mais inteligente. Então, Arthur, a gente dizia, né, dessa questão, nessa frase do Maquiavel, né, realmente estar à frente das mudanças, né, e efetivamente transformar as queixas e a gente nessa era do conhecimento, gerar conhecimento e melhorar, né, os fluxos internos e cada vez mais o quê? Gerar nota fiscal, né? Falando do empreendedor, por exemplo. Exatamente. Eu acho que o ponto é o seguinte, nós temos que assumir, eu acho que o que eu tiro dessas duas frases, que tem tudo a ver com inovação, que é o seguinte, nós temos que assumir isso, pilotar. Então, isso me parece que falta, sabe? Eu vejo ainda as pessoas muito assustadas, por exemplo, é a era da IA, e agora o que eu faço? Entenda.
entenda, use o benefício dessa transformação, porque o que acontece? Toda vez que acontece uma transformação tecnológica, olha o tanto de oportunidade que aparece, né? E as oportunidades, quando as pessoas olham em retrospecto, elas parecem quase óbvias. Então, por exemplo, eu escutei muito na pandemia as pessoas falando assim, puxa, olha só que legal tudo que eu posso fazer de negócio pela internet. Mas ela só foi porque foi uma situação de exceção, era assim, sobrevivência. Ou ia ou não tinha o que fazer. Agora a pergunta que fica é, por que levou tanto tempo? Se isso chegou, por exemplo, no Brasil, final da década de 90. E a segunda pergunta, por que precisou de uma pandemia para a pessoa ir atrás disso? Então, primeiro, levou 20 anos, mais de 20 anos, e a segunda coisa, precisou de uma situação limite. E tem muitas empresas que o que acontece? Ela só vai atrás de inovação justamente quando acontece em situações limites. Então, ela começa a perder cliente, ela começa a perder margem. O fato é que nós temos que ser mais proativos com tudo isso. Então, quando tem uma mudança tecnológica, o que acontece? Por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil, a exigência de nota fiscal eletrônica. Quantas empresas que criaram software de gestão, quantas empresas que criaram dispositivos, como o próprio caso do Marcel com a Bematec, que criaram dispositivos que surfaram essa onda. Traduzindo, tem tecnologia nova, tem uma mudança, tem um mundo de oportunidades. Então, o fato é, a pessoa tem que ter uma postura mais de assumir responsabilidade. É o que é. Então, por exemplo, estamos na era da IA. É como a chegada da internet. É o que é. Traduzindo, você não tem controle sobre vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo. Então, quando a pessoa fala assim, mas eu não estou entendendo, então entenda. Mas não é do meu mundo, então participe, estude, busque, assista, leia, converse. O fato é muito maior do que o indivíduo, tem um monte de oportunidades e a pior atitude é simplesmente a pessoa ficar nesse estado até vitimizado em alguma medida de não assumir essa mudança. Então, o fato é, vá à luta, né? Vá de encontro a essa mudança. Não, muito bacana que você traz, gostaria de sublinhar. Proatividade, não deixe chegar no limite. Isso vale para a vida profissional das pessoas, né, Arthur? Sem dúvida. Quer dizer, não deixa estar no limite de uma demissão, caso seja um colaborador da empresa, ficar no limite de você fechar a tua empresa, que seja empresa só você mesmo, ou uma ou duas pessoas, ou seja, não deixe chegar no limite. E uma expressão que tem lá em Pato Branco fala o seguinte, né? Que o cavalo encilhado, ele passa e vai embora. Ou seja, ou você embarca nele, ou você vai perder o bonde. E aí você vai ter reflexos negativos. Quais são as IA hoje? Que dicas tu pode dar hoje assim, para quem está ouvindo a gente, ouvindo você, Arthur Igreja? Experimenta essa IA, ou seja, tem várias aí ligadas às empresas. O que você pode falar sobre isso? Olha, tem uma porque o ChatGPT já é super comum, enfim, tem muitas que já são muito usadas, mas a dica que eu vou dar, e a história é interessante, rapidamente, porque olha só quantos aprendizados que nós tiramos disso. Tem uma IA chamada Character de pessoa, né, de character.ai, AI, né? Bom, o que aconteceu? Dois empreendedores, quer dizer, dois intraempreendedores, porque eram duas pessoas que trabalhavam dentro do Google, tiveram a ideia dessa IA, um deles brasileiro, sugeriu isso dentro do Google, o Google não levou a ideia adiante. O que aconteceu? Eles saíram, desenvolveram uma empresa com pouco mais de 30 pessoas e 2 anos depois o Google fez o quê? Comprou a tecnologia deles por módicos 16,5 bilhões de reais. Traduzindo, mesmo uma empresa super inovadora como o Google não viu aquela oportunidade. E eles, confiantes da oportunidade, saíram para fazer e em 2 anos criaram uma empresa de mais de 16 bilhões. Por que eu sugiro a pessoa testar essa tecnologia? Porque nós estamos entrando numa era não das IAs como ferramenta, como eu já citei, mas das IAs como agentes, como pessoas. Então, por exemplo, essa Character.ai, você consegue, por exemplo, ter uma conversa com Albert Einstein, porque eles conseguiram incorporar toda a base de conhecimento, toda a personalidade, na medida do possível, é claro, mas não é um chat. Você consegue fazer uma ligação por voz. Então, por exemplo, se você está lá estudando física, você consegue fazer uma chamada e ficar batendo papo a tarde inteira com Einstein. Você consegue conversar com Steve Jobs. Por exemplo, eu estou com uma ideia de negócio, o que será que o Steve Jobs pensaria a respeito disso? E só para dar uma dimensão do que eu estou falando, crianças e adolescentes estão usando exaustivamente essa plataforma para aprender novos idiomas, porque ela tem uma aula de conversação infinita.
Então eu consigo, por exemplo, escolher lá um professor de inglês e eu peço para ele, eu já fiz isso, eu peço o seguinte, olha, eu quero conversar contigo sobre IA, bater um papo contigo sobre IA. Só que toda vez que eu cometer um erro gramatical, por favor, você me corrige. Traduzindo, você está aprendendo sobre IA, você está praticando um idioma, você está entendendo? E funciona assustadoramente bem. Então, para pensar que uma escola de inglês, por exemplo, de um determinado município, se ela não conhece essa IA, ela nem sabe que o negócio dela está sob ameaça. E outra, recentemente eu entrei lá, um advogado. Tem lá, dentro do Character.ai, tem lá, por exemplo, um advogado, para você tirar dúvidas simples sobre contratos. Eu entrei lá e quando eu fiz a consulta, aquele advogado de IA tinha atendido nos últimos dias 18.400 pessoas. Então, para pensar que um advogado humano não tem como ele fazer. Olha a produtividade aí. Exatamente. Fantástico. Agora, conversando com alguns donos de escritório de advocacia, o que eles falam? Isso aqui é extraordinário, porque eu consigo fazer o quê? Esse advogado IA, ele pode trabalhar no meu escritório, tá entendendo? E eu fico fazendo aquela parte do relacionamento, do atendimento humano, dessa interação. Agora, essa IA pode me ajudar. Então, por exemplo, um advogado fez o quê? Ele pegou um contrato super complexo, pediu uma pré-análise da IA. Ele falou o seguinte, eu consegui fazer isso em 4 minutos. E os pontos que a IA me trouxe eram exatamente os pontos que eu precisava revisar no contrato. Olha só, o Watson aí de 10 anos atrás era uma espécie de uma IA que ajudava os advogados, que tinha, né, uma espécie de uma... Era, mas ainda num estágio muito embrionário. Assim, comparado com o que nós temos hoje, assim, não dá nem para comparar, são gerações muito diferentes. E já tinha alguma contribuição, né? Sem dúvida. Tinha alguma contribuição. Sem dúvida. Você falou bastante da questão, né, da relação, de uma certa forma, IA e IH. Eu queria colocar uma questão para ti agora. A IH, a inteligência humana, né? Em face à IA. E aí colocando uma opinião minha, né? Ou seja, a IH ela tem que dominar a IA, né, sem Arthur? Dúvida, sem dúvida. O que você pode falar sobre essa questão mesmo, essa preocupação que tem, a IA vai dominar o mundo? Não. A gente ouve várias falácias aí. Não, vai dominando do ponto de vista de ferramenta. Então Claro. A questão esse exemplo que eu estava citando, ele é interessante porque, veja, um advogado que nos ouviram nos assistir, ele pode pensar, meu Deus do céu, essa IA está fazendo o meu trabalho. Outro olhou e falou, eu posso colocar essa IA para trabalhar dentro do meu escritório, ela vai me ajudar. Então a questão eu acho muito interessante o que está acontecendo, porque essa IH, ela acaba sendo desbloqueada. Então o que eu quero dizer? A partir da hora, o problema, e eu falo isso já há alguns anos, o problema não é robôs, tecnologias, IAs, avançando sobre tarefas humanas. O problema é quando tem humano fazendo tarefa que é de robô. O problema é o contrário. O problema é o contrário. O problema é o contrário. Então, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo uma coisa absolutamente repetitiva, sem valor agregado, ela não percebe que ela está aprisionada, subutilizada, não está se desenvolvendo, traduzindo, ela não está fazendo a melhor parte que um ser humano pode fazer. Então, esse somatório que me interessa, porque é o quê? Usar a IA como um prestador de serviço das relações e da inteligência humana. Ou seja, eu acho muito interessante porque ela nos tira a escravidão das tarefas que não são essencialmente humanas. Não, fantástico, tu diz, né, das atividades que não agregam valor, tem sim que automatizar, tem que colocar inteligência artificial aí. É isso aí. Nós temos aqui na Rede Central TV a Hora do Ulisses, que é um programa de gastronomia. Ali tem uma questão até da criatividade, né? Ali tem que ter, né, a IH, né, fazendo aquela comida, aquele Sem molho. dúvida. Ok, eventualmente consultando o que existe de pratos similares no mundo com a IA. Sim. Mas ali tem a IH diretamente, né, implementada, ali, trabalhando na questão do prato, por exemplo. Perfeito. Antes da gente nos encaminhar para o final, e o futuro, né, aí essa IA em relação ao futuro dos transportes, o futuro da mobilidade urbana, aquela ideia, de repente, do ponto de ônibus conectado com o ônibus, que é conectado com o carro, na rua que tem mais tráfego e assim por diante. O que você poderia trazer para a gente em termos de inovação que a IA vai, de uma certa forma, melhorar? Por que eu falo do transporte? Ele é uma dor nas grandes e nas pequenas cidades também. Não, é interessante olhar, eu olho a questão da mobilidade sob o aspecto de ela tem ficado muito mais segura, né? Então nós ainda não temos carros autônomos, mas todo o desenvolvimento dos carros autônomos
nos permitiu ter carros muito mais seguros, né? Então eles já têm uma série de sensores, atuadores e tudo mais. Mas o fato é que nós estamos conseguindo, acho que não estamos longe de fazer um rompimento que é o seguinte, é a pessoa, se ela precisar se deslocar, porque hoje nós temos uma série de interações que são virtuais, são remotas, a pessoa nem precisa ir até aquele lugar, ela pode fazer isso de forma remota, mas durante o deslocamento não é um tempo perdido. Então, por exemplo, quando uma pessoa, voltando no assunto da tecnologia liberando o lado humano, o problema hoje é que quando a pessoa, por exemplo, ela está dirigindo, ela é um operador de máquina e o tempo dela está sendo subutilizado. Então, caminhando para esse mundo de uma mobilidade mais pilotada pela inteligência artificial, sejam carros autônomos, aviões autônomos, a Embraer anunciou recentemente desenvolvimento de avião autônomo, traduzindo, a pessoa pode ter o seu corpo em mobilidade, em deslocamento, mas ela estará ou se divertindo ou sendo produtiva, coisa que hoje nós não temos. Então a IA vai ajudar muito nisso. Ela vai assumir essa etapa de operador de máquina. Fantástico, né? Você faz a conexão da IA com a criatividade. E que nós temos que recuperar, resgatar essa criatividade, Esse né? é o ponto. Que a gente lá atrás, a gente fazia o nosso próprio carrinho, nosso próprio brinquedo. As pessoas começaram, de uma certa forma, a criar uma curva descendente, né, da criatividade. Exato. Então, muito bacana. Arthur, muito legal a conversa contigo, muito bom mesmo. Vamos ter que fazer outros bate-papo que nem esse. Uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação a esse futuro da IA, ou o presente da IA, e uma mensagem, um alerta, quem sabe, né, instigar quem está nos ouvindo. E já trazendo, qual é a frase do Arthur Igreja, né? Para a gente realmente empacotar no bom sentido e ficar essa inspiração para o nosso telespectador. Olha, com relação à IA, volto a dizer, ela é ferramenta, ela pode ser uma baita parceira, ela pode ajudar a nossa vida a ter um foco nas coisas mais nobres. E eu continuo acreditando que a parte mais nobre é justamente o lado humano, não esse lado laboral, esse lado das tarefas. Então, só que para poder enxergar esse mundo onde a tecnologia nos ajuda, onde nós usamos o melhor disso, eu diria que a minha frase é a seguinte, que um dos aspectos mais bonitos do ser humano é justamente a sua inquietude. Então, é isso que nós temos que resgatar, essa inquietude de encontrar caminhos melhores, ou seja, não é nem se acomodar, mas é simplesmente aceitar o mundo posto do jeito que está. Essa inquietude de que, assim, dá para fazer coisas melhores, sempre. Que legal, muito legal. A inquietude, é essa a mensagem, eu sublinho, né? Sejam inquietos, né? Busquem o conhecimento nesse mundo do conhecimento, nesse mundo da inovação, nesse mundo da IA. Fala das suas redes sociais, por favor, e a gente já vai nos encaminhando para o final. Bom, como meu sobrenome é fácil de achar, é só procurar Arthur Igreja, então, principalmente no Instagram, no LinkedIn, onde eu publico absolutamente todo dia o que eu estou vendo nas minhas andanças pelo mundo, as minhas descobertas, o que tem me chamado a atenção, justamente para levar isso para um número de pessoas cada vez maior. Então é só procurar Arthur Igreja, não tem erro. Arthur, muito obrigado, satisfação, sempre será super bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado a você também. Republique esse programa para os seus amigos, seus familiares, seu colega da escola, seu professor. E aqui hoje mais um programa com a inspiração da experiência, da jornada do Arthur Igreja, para que a gente cada vez mais quebre essa lâmpada, vá além das ideias, inove com IA e IH no comando e efetivamente resolva problemas. Resolver problemas é atingir metas. Atingir metas é melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua renda e todos aqui sermos felizes. Muito obrigado e até a próxima jornada.